E o título da mensagem é Vivendo Dignamente a Vocação. Vamos falar junto? Vivendo dignamente a vocação. Muito bom. Efésios é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele é teólogo, ele é pastor, ele é missionário. Então a primeira parte dessa carta, que vocês já viram aqui, Efésios 1 ao 3, ele traz então a ortodoxia. O que é isso? É a teologia, os princípios e os valores do reino. Vocês viram em Efésios 1 que nós estamos em Cristo, nós estamos nas regiões celestiais. No capítulo 2, você viu que nós estávamos mortos em pecados e delitos, da sepultura para a vida, como nós ouvimos aí do nosso pastor. E ali nós aprendemos que somos salvos pela graça de Deus e não pelas obras. No capítulo 3, então nós vimos o prisioneiro da esperança, nós vimos ali Paulo orando pela igreja, para que ela pudesse conhecer a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus. Então tudo isso está na primeira parte da carta, mostrando ali a salvação, é o acolher. Então em Efésios capítulo 1 ao 3, nós somos acolhidos, nós somos ensinados essa ortodoxia, ou seja, os valores e os princípios do reino. E na segunda parte, que está entrando a partir de hoje, nós somos então levados a aprender sobre a ortopraxia, vem da palavra prática, né? Ou seja, vai ser falado sobre a vida, sobre os nossos deveres, sobre as nossas responsabilidades. Interessante que Paulo coloca entre os dois uma conjunção conclusiva. Que negócio que é esse, né? É a palavra portanto. O portanto, ele tem um peso muito grande na nossa língua portuguesa, né? Porque ele conecta essas duas ideias, ele traz uma indicação de consequência. Então ali no começo, Paulo falando para a igreja, olha, vocês estão em Cristo, vocês são salvos pela graça, olha o amor de Deus, a profundidade, a largura desse Deus, eu oro de joelhos por vocês. E ele fala assim, vem aqui agora, na mesa, portanto, e agora, por isso, depois disso, ele agora vem então, olha, isso aqui tem que ser colocado em prática. E Paulo então traz essa palavra, portanto, que é a conexão. E orando e buscando, eu entendi mais claramente que existe uma dobradiça, né? Foi até um termo que eu cunhei ali, em Efésios, que é exatamente o versículo 1 do capítulo 4, onde ele fala, portanto, eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. A dobradiça é algo que conecta uma parte na outra. Uma porta ali na loja, dentro de um saco, não tem função, ela está ali para ser vendida. Um batente também ali no seu banheiro, no seu quarto, não tem função, tem que ter uma porta. Claro que tem lugares que só tem ali somente o batente, como por exemplo para algum corredor, mas normalmente num quarto, num banheiro se põe o batente e a porta. E para conectar Efésios 1 ao 3, para Efésios 4 e 6 ao 6, existe essa dobradiça, o versículo 1 do capítulo 4. Que é o que nós vamos ler todo esse capítulo daqui a pouco. Mas eu quero frisar muito essa dobradiça, chamada vocação. E não só isso, mas viver dignamente essa vocação. Ou seja, a dobradiça tem que funcionar adequadamente, para que eu conecte a ortodoxia à ortopraxia, a teologia à vida. A vida do Evangelho, a história do Evangelho, a minha história pessoal, a minha vida pessoal. Porque senão eu vou ficar só no mundo das ideias. O Evangelho não é isso. O Evangelho
é o princípio na prática. E eu gostaria de, então, começar essa leitura. Se você puder abrir lá, por favor, Efésios capítulo 4, nós vamos ler todo o capítulo. Como diz lá em Minas Gerais, como eu morei 8 anos em BH, nós moramos lá na base da missão, né? Nós vamos ler de uma vezada só, né? Mineiro fala assim, vamos ler de uma vezada só, né? Vamos ler tudo de uma vez só. O Efésios capítulo 4. Eu vou ler na versão NAA, se tiver no seu celular aí conseguir colocar, mas se tiver na sua Bíblia aí, é de papel, não tem como, né? Então, Efésios capítulo 1, vamos ler ele. Capítulo 4, desculpa, do versículo 1. Portanto, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até todos que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, e pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecidos, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. Tornando-se insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Verso 22, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se vestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para o que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação conforme necessidade,
e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Palavra do nosso Deus. Aplauda o Senhor pela palavra dele, amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. A palavra é maravilhosa. Efésios, nós temos um carinho por Efésios, porque foi o primeiro livro que eu e a Lucimara começamos a estudar juntos, no nosso namoro ainda, lá no século passado. Começamos a namorar em setembro de 98, e ali falamos, vamos começar a ler um livro juntos. E aí começamos por Efésios. Fica a dica aí para os que estão namorando, noivado, né? Até os casados, né? Lerem a Bíblia juntos, estudarem a palavra de Deus juntos, para irem crescendo, se edificando. Meus irmãos, quando eu leio e quando eu vejo a palavra vocação, é muito cara essa palavra para nós, para mim. É uma palavra muito importante, porque desde os meus 16 anos, quando eu fui alcançado por Cristo, lá na Batista Emanuel, lá no Salão Gênesis, desde aquele dia, toda a minha vida eu tenho tentado a decidir de acordo com a vocação. Com quem namorar, com quem me casar, com que curso estudar, com que faculdade fazer, com que empregos aceitar, aonde ir, em que mesa sentar, tudo isso alinhado à vocação. E aí, escutando algum tempo atrás, um podcast, e eu ouvi essa frase aqui falando sobre vocação. Vocação é algemas invisíveis. Nós estamos presos a ela. Nós estamos cativos a esta vocação. Alguns falam assim: eu tentei trabalhar numa empresa, eu tentei dar aula, eu tentei trabalhar no comércio, tentei abrir uma empresa, nada deu certo, todas as portas se fecharam. Eu acho que Deus está me indicando ao ministério. Não, não é assim que funciona. Porque vocação também vocação é quando você tem todas as portas abertas, mas você só enxerga uma porta. Os discípulos estavam ali pescando, consertando a rede, lavando a rede, cobrando impostos, e Jesus então o chamou. Eles estavam ali ocupados, trabalhando, homens que tinham portas abertas. Quando eu e a Lucimara entendemos a nossa vocação missionária, foi um processo, né? No meu caso, o pessoal, foram 18 anos desse processo, até chegar em 2013, foi quando falou, chegou a hora, igreja, nos envie. A igreja entendeu também, a igreja nos enviou e deixamos tudo. Deixei o emprego de engenharia, a Lucimara trabalhava enfermeira, pedagoga e várias outras coisas. E aí então, nós tínhamos outras portas abertas. Naquela época estava em Araraquara, trabalhando numa empresa multinacional americana. Tinha saído da KS, trabalhei 9 anos e meio na KS, depois fui para Araraquara trabalhar nessa outra empresa. Ali fiz a engenharia, terminei lá. E quando nós decidimos ir para a missão, mesmo na última decisão de ir, uma porta de emprego se abriu em Jundiaí, a pessoa me ligou várias vezes. Falei, não é isso. Mas por que você não quer emprego? Não é por causa do salário? Falei, não, o salário está ótimo. Não é por causa do salário, é por causa de outra coisa. E a vocação são algemas invisíveis. Vocação, você só enxerga aquela porta aberta. Quando eu lembro de vocação, também eu lembro do Charles Spurgeon, um pregador inglês,
conhecido, escreveu vários livros, vários sermões. Ele falou isso para o filho dele. Falou: meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe ao ponto de ser rei em qualquer país. E eu fico com muito temor, porque eu vejo muitos pais evangélicos criando os filhos, investindo nos filhos, na perspectiva da universidade somente, e não da eternidade. Investem, fazem de tudo para que o filho passe no Enem, para que tenha um excelente curso universitário, para que consiga um excelente emprego, quando não, um excelente cargo público, para terem muito dinheiro e se dar bem na vida. Nada errado contra isso. Eu fiz engenharia, meu filho está fazendo ciência da computação, está fazendo seminário teológico, Lucimara fez faculdade, está fazendo pós-graduação, eu fiz mestrado, nada errado nisso. O problema é quando essa outra frase nos encontra. Fracasso é ter sucesso fazendo aquilo que Deus não te chamou. Quando eu li essa frase pela primeira vez, eu não tenho um autor específico, eu não pus ali. Essa frase me fez temer e tremer mais ainda. Porque vocação, irmãos, é um preço a ser pago. Saudade de casa, saudade da igreja, saudade da água de Nova Odessa, do pastel, da caçulinha, dos irmãos, das amizades. É um preço a ser pago. Por isso que Paulo leva tão a sério, para a gente viver dignamente. Nem todos têm que fazer o que eu e Lucimara fizemos, claro. Você pode ver sua vocação de uma maneira que Deus quer, estando aqui, estando na sua casa, no mesmo bairro, na mesma rua. Cada um tem a sua vocação. Agora a questão é você discernir o que Deus quer que você faça. Porque se nós estivermos fazendo coisas que Deus não nos chamou, nós estaremos fracassando, ainda que aos olhos humanos nós estejamos prosperando e até muito. E até muito. E pensando em vocação, que significa chamado, nós temos 3 indicações dentro de Efésios. O primeiro é a vocação para a salvação. Como eu já falei, Efésios 1, 2 e 3 nos apresenta tudo o que Deus fez por nós. Ele morreu, enviou Jesus, Ele ofereceu Jesus, Ele abriu o caminho, enquanto nós estávamos mortos, nos ressuscitou, e ali então nós somos acolhidos para a salvação. Então vocação é a mesma coisa de chamado. Então nós somos chamados para a salvação. Diga: eu sou chamado para a salvação. Mas não para só ali, né? Como a nossa igreja tem usado, o acolher e o transformar. Nós também somos chamados para a transformação, que é a parte final do capítulo 4 de Efésios. Diga: eu sou chamado para a transformação. Mas também não fica só aí. Porque eu ser salvo e eu ser transformado para quê? Para ficar na vitrine da minha casa? Eu também sou vocacionado. Eu também sou chamado para a missão. Diga: eu sou chamado para a missão. Amém? Nós então vamos começar então com a transformação. Vamos ler novamente a partir do verso 17. Isto, portanto,
Olha eu de novo, portanto, aí. A conjunção conclusiva. Digo e no Senhor testificam, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo pregou todo o Efésios 1 ao 3, o povo ficou maravilhado. Uau, sou acolhido, sou incluído, sou convidado para a mesa. Paulo fala assim, isso mesmo, só que não para aí. Portanto, vocês agora não podem viver mais como vivem os gentios. Ah não, Paulo, agora não quero mais. Não vou brincar mais. Eu só queria a primeira parte. Não é completo. E olha que ele começa falando, não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ah, mas eu acho que a igreja deveria funcionar assim. Eu acho que acolher devia ser assim. Eu acho que o discipulado tem que ser assim. Irmãos, nós não estamos achando nada, nós só estamos lendo o que está na Bíblia. Por isso que nós não precisamos achar nada. Por isso que Paulo falou que os gentios vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Na igreja, aquele ditado do mundo não deve funcionar, que é cada cabeça uma sentença. Porque todos nós temos a mente de Cristo. Não devemos ter cada mente uma sentença, cada cabeça uma sentença. Mas as pessoas hoje querem ser incluídas, querem trazer toda a sua bagagem e quer agora achar um espaço para adaptar toda a sua bagagem. Não é assim que funciona. Eu, quando fui alcançado pelo Evangelho, eu era roqueiro, metaleiro. Metallica, Pantera, Iron Maiden, Black Sabbath, aquela coisa toda. E agora? Ouvindo a palavra, fui deixando outras coisas. Fui deixando. Porque agora eu tenho que me despir do velho homem. Esse é o processo. Fui acolhido com roupas sujas, com roupas pretas, roupa de roqueiro. Não vim com roupa de roqueiro na igreja, né? Mas exemplificando. Fui acolhido. Foi me mostrado Efésios 1 a 3. Aquele topo da montanha, contemplando a salvação, a obra de Cristo, o Evangelho. Mas agora sentar na minha assim, tá, e agora? A dobradiça tem que ser conectada. A teologia com a vida, a ortodoxia com a ortopraxia, o princípio com a prática. E aí Paulo então começa. Porque os ímpios estão com o pensamento obscurecido. Verso 18. Eles estão separados da vida de Deus. Eles vivem na ignorância. Eles têm a dureza do coração. Então existe esse contraste entre a velha natureza e agora a nova natureza que nós precisamos viver. O contraste é muito claro. Olha só, o velho homem, corrompido por desejos enganosos, obscurecido no entendimento, endurecido no coração e insensíveis à verdade. A pessoa vem, senta, está 1 mês, 2 meses, a verdade não consegue entrar, porque a pessoa está insensível. Ela está com o próprio pensamento, ela não se despiu do pensamento dela. Dependendo da idade que você vem para Jesus, eu vim com 16, novo ainda. Então o meu estoque lá de pensamento, de hábitos, estava pequeno. Mas quanto mais velhos nós vamos ficando, 20, 30, 40, 50, 70 anos, são 60 anos de vida que agora tem que ser despido. Estão entendendo, igreja? Amém? Tem que ser despido. Tem que ser mudado. A cultura que eu recebi dos meus pais,
a cultura que eu recebi da escola onde eu estudei, a cultura que eu recebi na empresa onde trabalhei, a cultura da rua onde eu brincava, a cultura dos meus colegas, do meu grupinho. Tudo isso tem que começar a ser despido, porque existe um contraste. E agora eu sou chamado para ser uma nova criatura, que é renovado no espírito do entendimento, como diz o versículo 23. Eu preciso ser criado em verdade e em justiça. Agora eu tenho que me revestir da santidade, ter a imagem de Deus mais nítida na minha vida. Ou seja, a dobradiça aqui no meio tem que virar. De velho homem para novo homem. E isto é um processo que quanto mais aberto eu estou, mais rápido acontece e mais profundo acontece. Um certo missiólogo diz que quando a gente se converte, 3 Cs são mudados. Primeiro C, comportamento, que é um dos mais fáceis, né? Porque você começa a modelar quem está do seu lado. O segundo C é das crenças, das convicções. Aí já é mais difícil. Alguns anos atrás eu tinha célula aqui na igreja, né? Lá na Batista Emanuel. E um senhor se converteu na minha célula. Ele estava lá na célula, eu comecei um discipulado com ele. Aí quando chegamos na parte que era um dos temas da lição, era certeza da salvação, ele falou, não, isso aqui está errado. Como está errado? Não, porque ninguém pode falar que vai para o céu, isso é orgulho. Não, não é orgulho. Aqui na Bíblia, se você crê, já está salvo. Passou da morte para a vida. Não. Olha a convicção da antiga religião como estava impregnada. Então, para mudar as convicções, despir a antiga convicção e deixar a convicção da palavra entrar, é um processo. E aí tem um outro C que é mais profundo ainda, que se chama cosmovisão, ou visão de mundo. Uma palavra muito, que é até difícil de você sintetizar numa palavra. O que é isso? São as lentes que você enxerga o mundo e se vê no mundo. Por exemplo, família. Qual a lente que você vai usar? A lente da psicologia, da sociologia, a lente da biologia, a lente do materialismo, do marxismo ou a lente bíblica? Estou dando um exemplo. Dinheiro. Qual lente você vai usar? Capitalismo, socialismo, ou a lente bíblica? Então, a cosmovisão é algo muito mais profundo, que é um processo de transformação. Por isso que nós precisamos entrar nesse processo de transformação, que é despir o velho homem, renovar o espírito do entendimento e revestir do novo homem em justiça. Verso 24. E se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aí acho que o povo começou a coçar a cabeça assim, ô Paulo, mas você está falando muito difícil, Paulo. Não estou entendendo nada desse negócio não. Eu falei, então vamos pôr mais na prática ainda. Aí Paulo começa. Olha aí, verso 25. Ele fala assim, por isso, olha lá, portanto, deixem a mentira e falem cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros do outro. Fale mais, Paulo. Fiquem irados e não pequem. Não ponham o sol sobre a lei de vocês. Na igreja a gente tem. Quanto mais tempo a gente passa junto, a gente vai se afiando, né? Por isso que tem gente que não gosta de retiro, não gosta de vir no mutirão, porque vai se revelar.
Né, não é fiel? Se revela. O camarada lá se revela no mutirão, né? Vai se revelando, porque vai passando o tempo juntos. E eu não quero me revelar, porque se eu me revelar, e se eu for rejeitado? Pelo contrário, você vai ser amado. Que a igreja é assim. Paulo, fale mais, Paulo. Verso 29. Desculpa, verso 27. E nem deem lugar ao diabo. Uau! Falando para os crentes, não dá lugar ao diabo. Se dar lugar ao Espírito é andar no Espírito, falar as coisas do Espírito, ter pensamentos do Espírito, então dar lugar ao diabo é andar segundo os princípios do diabo, que é roubar, matar e destruir, ter pensamentos malignos, pensamentos destruidores e autodestruidores, e por aí vai. Paulo fala assim, ó, não dá lugar para o diabo não, meu povo. Ah, Paulo, me diga mais. Aí verso 28 ele fala, ó, aquele que roubava, pare de roubar, não rouba mais. Falando para crente. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o necessitado. Você que roubava dos outros, agora você é que vai dar. Você vai ser generoso, você vai trabalhar e vai ver o quanto custa e você vai dar para os outros. Então agora Paulo abaixa para a prática, ainda mais. Paulo, o que mais? Verso 29. Não sai da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Palavra suja não é só o palavrão, mas ele diz aqui, ó, só a palavra que for boa para edificação, vírgula, conforme a necessidade. Tem hora que a gente fala demais. Nós temos que falar, entre aspas, de menos. E falar só o que vai transmitir graça. Falar uma palavra conforme a necessidade. Porque as palavras machucam. As palavras difamam. Mas eu não posso também ficar todo mimimi e esquecer que a Bíblia fala para falar a verdade em amor. E a verdade não é fácil. A verdade não é açúcar. A verdade é a espada. Porque eu estou num processo de transformação. Mas a verdade, ela vai transmitir graça. A verdade, ela vai ser na hora necessária para a transformação. Paulo, me falem mais. Verso 30. E não entristeçam ao Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então Paulo começa lá com vestir, revestir, novo homem. O povo fala, mas muito difícil ainda. Aí Paulo está começando na prática. Ó, não minta, não rouba, se ficar nervoso, não peca, não fala demais, fale só o necessário, fala algo que vai trazer edificação e graça. Não entristeça então o Espírito Santo. Tira do meio de vocês a amargura. Gente, vamos tirar a amargura. Tira a amargura. Experimente você, faça um teste, chegue no trabalho com a cara fechada. Senta lá, fala com ninguém. O ambiente fica aquele pesado. Chega lá e fala assim, ô pessoal, bom dia, uma semana abençoada. Já muda. Eu vou no prédio lá, eu vou sair com o carro, falo, bom dia porteiro, uma semana abençoada para você, amém. Uma semana abençoada. É isso. Trazer vida. Diga, eu sou um propagador de vida. Amém, igreja? Vida. Vida de Deus. Vida. Ó, não tem no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia.
arranca do meio de vocês. Então, esse é a vocação para a transformação. Tirar o velho homem e colocar o novo homem. Pare de mentir, pare de roubar, pare de falar coisa errada. Não entristeça o Espírito Santo, mas vive pelo contrário, sendo bondoso, compassivo, perdoando, como também Cristo nos perdoou. Amém, meus irmãos? A outra vocação que nós temos é a vocação para a missão. Vamos ler aí o versículo 7 em diante. Antes de ler, eu só quero falar que 2 tipos de missão nós temos. A missão externa, que é pregar o Evangelho, evangelizar, ganhar vidas para Jesus. E a missão interna, que é edificar a igreja, edificar o corpo. Nós vamos ver os dons ministeriais. Podemos dividir eles nessas 2 categorias. Aqueles que vão evangelizar, e todos nós temos que fazer isso. Ainda que a gente não tenha esse dom, todos nós somos chamados para a missão externa e para a missão interna. Pregar o Evangelho, alcançar vidas e dentro da igreja edificar uns aos outros. Capítulo 7. E a graça a cada um de nós, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Verso 11. E Ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A nossa vocação da missão, ela vai ser desempenhada nos 7 uns de Efésios. Olha como que o Espírito Santo guiou Paulo a escrever 7 uns ali no capítulo 4. Um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai e um corpo. Tudo isso para mostrar a importância e o desejo de Deus de nos vermos como um. Amém? Nos vermos como um. Não tem como eu cumprir a missão se eu estiver fora do corpo. Um membro fora do corpo, um dedo fora do corpo, ele não vai cumprir a missão. Um rim fora do corpo não vai cumprir a missão. Mesmo que eu doe ele, ele vai se conectar num novo corpo. Porque para eu cumprir a missão de membro, eu tenho que estar num corpo. Então aquele negócio assim de... eu não vou na igreja, eu sou a igreja. Aí é a mesma coisa de um embaixador, né? O pastor chega no país lá e fala, eu sou embaixador, da onde? Não, eu embaixo eu mesmo. Que negócio é esse? Embaixador é embaixador de um país, é enviado por um país, é autorizado por um país, igual nós, a igreja. Nós somos igreja juntos, sozinho eu sou só um membro. Eu não sou igreja. Ô louco, pastor. Leia a Bíblia, você vai ver. Nós somos pedras, e juntos nós fazemos parte de um edifício. Mas eu sozinho sou uma pedrinha. Eu sozinho sou um dedo, uma unha. Juntos, eu sou igreja, eu sou o corpo, eu sou edifício que cresce para a glória de Deus. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então os dons, tanto os dons espirituais como os dons ministeriais, eles são conhecidos, eles são desenvolvidos, eles são aprimorados,
eles são ativados, eles são exercidos no corpo. No corpo. Dentro dos 7 uns, entendendo que nós somos um, temos um só Deus, um só propósito, uma só missão, uma só fé, um só caminho, um só Espírito. E por isso que nós precisamos viver como igreja, nós precisamos cooperar, nós precisamos conhecer. Quinta-feira foi feriado e eu falei com os líderes dos homens lá, falei com o pastor, se ia ter algum mutirão, não vai ter nada, então está livre. Então vou pôr um desafio lá. Caminhada e comunhão dos homens. Falei, nossa, vai lotar. 6:30 da manhã. Aí, 2, 3, aí chegamos em 6. 6 homens aqui, 6:30 da manhã. Saímos daqui a pé, fomos até lá no final da avenida, onde o vento faz a curva ali. 3 quilômetros e voltamos. Caminhada é bom para a saúde, né? Andamos 6 quilômetros, 1 hora, 450 calorias queimadas. Ótimo, mas o melhor foi a conversa, porque nós estávamos em 6 homens, 3 duplas, então fomos conversando, e depois trocamos as duplas e voltamos, conversando com a outra dupla. 1 hora conversando, relacionamento, comunhão, e isso que as pessoas mais sentem falta hoje. As pessoas estão se sentindo sozinhas no meio de uma multidão. As pessoas estão se sentindo vazias, rodeadas de coisas. Nós precisamos ser intencional para vivermos a vida como igreja. Eu e a Lucimara, nós sempre fazemos algo intencional. Olhamos a nossa agenda e falamos assim, vamos marcar aqui para receber alguém na nossa casa. Aí a gente convida pessoas para vir na nossa casa. Nós temos 6 semanas, aproximadamente, até o final do ano. Talvez, deixar um desafio para vocês. Nessas 6 semanas, você se organizar, pensar, né? Administrar o seu tempo e convidar alguém para ir na sua casa. Ir lá, comer um pão com margarina e um café preto. Mas não tem um copo. Mas você bebe água na onde? Um copo de requeijão, é esse mesmo. Porque a melhor coisa da vida não são coisas, são pessoas. E nós estamos preocupados com os trens da vida, sendo que nós temos que ter preocupado com as pessoas. E aí nós vivemos a vida estando na igreja, mas não vivendo a vida da igreja. Estamos mais unidos por causa do trabalho do que por causa da comunhão. Trabalho é benção, tem que trabalhar demais. Mas nós precisamos de relacionamento. Porque aqui em Efésios 4 fala que o corpo bem ajustado. Verso 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio, diga, crescimento. Você precisa cooperar, eu preciso cooperar, ela precisa cooperar, ele precisa cooperar, o corpo consolidado, ajustado, e olha que diz, ele efetua o seu próprio crescimento. Se a minha mão não pegar o garfo, não pôr na minha boca, o meu dente não mastigar, eu não engolir, e não cair na minha barriga aqui, eu não vou crescer, eu não vou estar nutrido. Então tudo tem que cooperar, todos os membros cooperando para o crescimento. Mas o que acontece muitas vezes? O corpo está com um braço desse tamanho aqui, porque só esse braço que faz força, e aqui está mirradinho o outro lado, porque a perna esquerda não está funcionando, o braço esquerdo está sem força, não consegue levantar um peso. E o que acontece? Alguns membros estão sobrecarregados.
regado. Mas aqui Paulo fala que o corpo bem ajustado. Eu sei que é ajuste porque eu trabalhei com engenharia mecânica, né? A medida certinha. Ele bem consolidado pelo auxílio de todas as juntas. O que são as juntas? São momentos, são atividades, são eventos, são convites, são cafés, são almoços, são caminhadas, qualquer coisa que auxilia, a junta auxilia o corpo, para que eles cooperem e traga o crescimento. E isso vai fazer o quê? Que eu me fortaleça e eu esteja pronto para exercer os meus dons e eu possa agora fazer a missão lá fora e a missão aqui dentro. Porque nós somos chamados para isso. E qual que é o propósito dos dons? Equipar os santos, edificar o corpo, alcançar a maturidade e conhecer o Filho de Deus. Nessa caminhada que nós fizemos, na quinta-feira, nas conversas, os testemunhos que eu ouvi dos meus irmãos, me fizeram conhecer mais Jesus. Me fizeram conhecer mais Jesus. E também o meu testemunho, alguns conselhos que eu já experimentei, que eu pude dar, também fizeram com que esses irmãos também conhecessem mais Jesus. Porque Jesus, ele é revelado na Bíblia e também no corpo, na comunhão. E como que a gente vai conseguir viver isso, meus irmãos? Nas virtudes da unidade, que está aqui no versículo 2. Com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Se eu não tiver humildade para baixar, para diminuir o ritmo, não, eu quero correr, eu sou um atleta. Não. Hoje é o dia da caminhada. Você vai diminuir o ritmo. Hoje é o dia da paciência para poder ouvir. Mas eu tenho muita coisa. Calma, você vai fazer suas coisas. Agora é hora de paciência para ouvir. Eu preciso exercer a paz, porque só um coração pacificado vai poder ajudar um coração aflito. Jesus em Mateus, ele viu as multidões, eram como ovelhas exaustas e aflitas, como ovelhas que não tinham pastor. Por que ele conseguiu ver? Porque ele não era um aflito, ele não era um exausto, e ele não era alguém que não tinha um pastor. Ele estava descansando nos braços do Pai. Descansando nos braços do Pai. E quando eu exerço a missão lá fora, pregando, alcançando vidas, quando eu exerço a missão aqui dentro, edificando, ouvindo, caminhando, aconselhando uns aos outros, edificando uns aos outros, nós vamos enxergar o versículo 13. Olha o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças. Tudo isso vai acontecendo até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento, do pleno conhecimento do nosso Senhor, para sermos pessoas maduras.
para que nós não sejamos mais como crianças. O corpo bem ajustado, o corpo cooperando, ele vai trazendo o crescimento. E aí a igreja passa a ser uma igreja relevante lá fora e uma igreja que se edifica aqui dentro. Mas eu preciso entender que eu sou vocacionado para a salvação, que eu sou vocacionado, chamado para a transformação, me despir. Não tem mais eu acho, não, o que a Bíblia diz. Muda o eu acho para o que a Bíblia diz. Não tem mais o meu pensamento, não, tem o pensamento de Cristo. E eu sou vocacionado para a missão. Mas tem uma palavrinha aí que intensifica, que o Espírito Santo fez Paulo escrever. Peço que vocês vivam de maneira digna. Quem que é digno que nós cantamos? Digno é o Senhor. Um comentarista falou o seguinte, eu vou ler aqui. O andar de modo digno de Deus representa viver do mesmo jeito que Deus vive. A palavra digno traz a ideia de uma balança em que há equilíbrio entre a vida de Deus e a nossa vida. A balança está pendendo mais para o lado de Deus ou para a minha vida, eu tenho que viver do jeito de Deus. É a dobradiça funcionando, ligando Efésios 1 ao 3 e Efésios 4 ao 6. A teologia conectada à vida. A ortodoxia conectada à ortopraxia. A história do Evangelho ligado à minha história. A vida do Evangelho ligada à minha vida. 3 perguntas, 2 perguntas para nós. Você está vivendo dignamente a vocação? Como que eu descubro, pastor? Lendo Efésios, lendo a Bíblia. Se você quiser uma ajuda a mais, leia o livro Vocacionados, do missionário Ronaldo Lidório, está lá na minha bio do meu Instagram, entra lá, Marcelo Ramos, abaixa o e-book, Vocacionados, você vai entender um pouco mais sobre vocação. Um livrinho fininho, que mexeu muito comigo. Vocacionados. Como que eu entendo, como que eu compreendo a vocação? Está aqui em Efésios. Releia essa semana. Leia Efésios de 1 ao 3, para você continuar enxergando do alto do monte a salvação, o Evangelho. E leia Efésios 4, agora até o 6, para você começar a entender essa prática da vida cristã e essa dobradiça que é o versículo 1 do capítulo 4. Você já disse sim para o chamado da salvação? Você já disse sim para o chamado da transformação? Você já disse sim para o chamado da missão? Equipe de louvor, pode vir, por favor. Salvação, transformação, missão. Não adianta só eu entender a salvação e não entender o portanto.
para eu ir para o processo da transformação, me despir do velho homem, revestir do novo homem. Não adianta eu estar salvo e eu estar na nova natureza, porque não é para eu ficar numa estante ou numa vitrine. Eu preciso compreender que eu sou vocacionado para a missão. A missão externa e interna. E muitas vezes a missão, ela não vai querer só um pouco. Ela vai querer tudo. Mas não importa qual seja a sua vocação, você não consegue sozinho, como eu também não consigo. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de uma unção que nos capacite. Unção quer dizer capacitação. Poder para realizar algo. Poder para fazer algo. E nessa noite nós vamos orar. Deus está convocando pessoas aqui para a salvação. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, hoje, dia 23/11, vai ser o seu dia. Como o meu foi lá em janeiro de 95. O outro convite para você é, se você está ainda nesse despir ou não despir do velho homem, chegou a hora de começar a tirar todas as roupas. Não é só uma blusa. Nós estamos nos despir tudo do velho homem e nos revestir do novo homem. E também buscar compreender a missão que nós temos.